Olá, todo mundo! Então, a sensação que a gente está tendo é que nós estamos no fim da pandemia, mas e aí? É o fim mesmo? Não é o fim? Todas essas angústias estão se refletindo no nosso próprio corpo. Você já percebeu como as pessoas estão andando com um pouco de cabeça baixa, muito pouco erguida? Ah, é o celular? Pode ser, mas pode ser muito porque você não quer enfrentar uma realidade. E diante disto, tem algo que é muito importante a gente ver. Você pode ter percebido que algumas pessoas nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, tenham ficado um pouco mais magra ou ao contrário, tenham engordado. A relação das pessoas com a comida é o tema de hoje que a gente precisa conversar e a gente precisa esclarecer o porquê que eu como demais ou o porquê que eu descobri que a comida já não me atrai. Esta sensação se dá porque as relações de alimentação, ela está muito ligada à sua própria relação com a sua mãe, com a maternidade. Quem primeiro nos alimenta é a mãe, dentro da nossa barriga, da barriga dela, né? Nossa barriga, porque eu também sou mãe. E fora, quando a gente oferece a alimentação. Então, o alimento, a comida, está muito ligada à emoção, está ligada ao que você compreende por apego, afeto e amor. Ora, é muito comum a gente começar a perceber que as pessoas, por isto, quando tem problemas, elas têm uma relação direta com a comida. Tô feliz, eu comemoro. Tô triste, eu vou comer para me satisfazer. E por que isto? Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que o corpo humano, ele é uma projeção do que o cérebro pensa. Existe algo no corpo humano que você percebe, você olha, mas que ao mesmo tempo você não vê. A imagem que você vê no espelho é uma imagem contrária. Por isso que quando você vê foto você fica meio chocada, porque você não está acostumado com aquela imagem. É a mesma coisa que acontece no cérebro. Existe no cérebro uma projeção do corpo humano, chama-se homúnculo de Penfield. Esse homúnculo de Penfield, ele projeta as áreas que ele mais utiliza. Se você for olhar na internet, você vai ver que ele tem dedos da mão grande, algumas pessoas mantêm pés grandes, mas o tornozelo pequeno, um joelho menor ainda. Enfim, ele é uma projeção bem que deturpada, mas do que você utiliza. Dados hoje de neurociência decorrem que nós, dessa geração, a minha geração, né, de quase 50, 60 anos, temos o dedo indicador como um dedo muito utilizado. Mas hoje em dia, esta inversão de valores, ou seja, o dedo aqui, esse dedo, né, do joinha, ele é muito mais utilizado. Isso decorre do quê? De como que a internet, ou como que as crianças estão se mexendo e se movimentando e escrevendo. Então, é mais fácil fazer esses movimentos ou aqueles movimentos. Isso é que gera uma representação de qual dos 5 dedos são mais importantes nesse homúnculo de Penfield. Isso é um exemplo, né? Esse exemplo não é tão relevante, pode ter alguma contradição em alguns outros lugares. Mas a comida é o nosso foco hoje. Por que que a gente tem uma relação tão complexa com a comida? Dados de estudos e pesquisas demonstram que, por mais que a pessoa faça redução de estômago, ela começa novamente a engordar. Ela tem a tendência de engordar. Nós consideramos que a retirada, um pedaço do estômago, é como se fosse uma lobectomia, já que tem neurônios também dentro do estômago. Então a pessoa, ela tira um dos pedaços do seu próprio cérebro, né? Um cérebro alimentar, mas é um cérebro, para evitar comer, mas ela faz qualquer outro subterfúgio para manter isto. Se dá porque existe dentro dos estudos uma sensação de que o alimento ele serve para 3 coisas: para proteção, para afastar e para principalmente nos guardar. Uma pessoa que é enorme, ela tem muito espaço, ela se senta em locais em que ela é destaque.
E às vezes isso é importante porque é o único momento que ela pode ser visível. Antes ela era uma pessoa invisível. Conforme ela vai comendo, as pessoas vão começando a perceber a presença dela. Uma pessoa que também engorda pode ter como motivação do engordar também a sensação de proteger. Ou seja, a mágoa, a angústia vai vir, mas ela não vai chegar no meu âmago. Por quê? Existe uma camada para atravessar. E também tem aquela pessoa que engorda justamente para ser forte. Uma pessoa que diz, deixa comigo, ela sempre faz essa postura. Essas sensações fazem com que, por mais que tenham dietas e tal, o emagrecimento se torna difícil. Se você acha que você precisa ser forte para aguentar o problema da sua família, para carregar o seu problema da sua família, não faz sentido para o cérebro você emagrecer. Então você faz uma dieta, daí a algum tempo você faz o rebote. Se você acha que a gordura pode te proteger, também não faz sentido para o cérebro diminuir. Entende? As dietas, elas precisam ser, antes de mais nada, uma consciência do movimento. Ela não pode ser simplesmente você chegar, sentar e comer, ou parar de comer. Você precisa compreender o porquê. Se você emagrece demais ou você come de menos e chega a um ponto de você estar muito abaixo do peso, o caminho também é esse. Você come pouco porque você não tem prazer em se alimentar, porque esse projeto parece ser o quê? Desaparecer. Toda pessoa mais magra e muito esquálida, ela faz tendência a sumir, ela vai interiorizando, ela vai diminuindo, ela faz uma postura, inclusive uma postura um pouquinho mais embrionária. Por quê? Porque não faz sentido aparecer para o mundo. Entende? Um dos grandes problemas nossos é que às vezes a gente quer atacar o sintoma. Fulano engordou e porque fulana está gordinha e já a prima dela é magrinha, ou porque nós temos uma endêmica família completamente de gordos. A relação da comida precisa primeiro passar pela sua mente. E esta relação com sua mente, com as suas relações, com a relação que você tem sobre a sua mãe, sobre a maternidade, sobre o que você realmente precisa e o que ela não foi te dada, ou a sensação de que eu sou um muro, um escudo de proteção à minha família quando se é adulto, ou então eu me machuquei tanto, alguém me violentou tanto que eu preciso me deformar para que ninguém me veja como um ser sexualmente atraente, é a principal motivação para você começar uma dieta. Então vou te dar um conselho. Antes de você abrir a internet e procurar as receitas malucas, a dieta do limão, a dieta da água, a dieta não sei o quê, procure primeiro entender por que eu tenho essa dificuldade com o alimento. E daí surgirá a start para mudar tanto o seu comportamento alimentar quanto a sua postura diante do mundo. É lógico que o corpo vai acompanhar. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima.